Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Olha, nós aqui de novo, na nossa quarentena de clamor pela nossa nação. Nós estamos aqui nessa noite para compartilhar da palavra de Deus, para orarmos juntos, para buscar a face do Senhor, porque esse é o mandamento desse momento, né? Essa é a ordem do Senhor para as nossas vidas, né? Que possamos clamar, que possamos orar, que possamos nos humilhar diante da presença dEle, buscar a face dEle. E eu tenho certeza que enquanto nós oramos, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Porque a palavra do Senhor, ela diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então eu continuo crendo que enquanto nós oramos, alguma coisa está acontecendo, seja no meu lar, seja na minha vida, seja no meu ministério, seja na sua casa, seja na nossa cidade, seja na nossa nação. Alguma coisa sempre vai acontecer. Nós estamos aqui nessa noite. Hoje a nossa convidada é a Lu Tanaka. Daqui a um pouquinho ela está entrando para estar junto conosco aí nesse mesmo propósito, nessa mesma visão, né, que é buscar a face de Deus, unidos em oração, unidos na mesma visão, clamando pelo mesmo objetivo, a um único Deus que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que criou a minha vida, aquele que criou a sua vida. Amém? Vamos esperar as pessoas se achegarem e para a gente poder dar início logo mais às 22 horas. Nós estaremos aí iniciando mais uma noite da nossa quarentena de clamor. Paz do Senhor, Lu. Que bom ter você aqui junto conosco nessa noite tão especial, né? Eu acredito que Deus marca o dia, Deus marca o momento de estarmos juntos, né? Tudo tem um propósito diante do Senhor. Nós não entendemos o momento, mas nós cremos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E é por isso que nós clamamos a um Deus vivo, né? Um Deus poderoso, um Deus que não perdeu o controle de absolutamente nada, um Deus que contempla toda a situação. E é esse Deus que quer falar conosco, que quer se revelar conosco no meio de toda essa turbulência e tempestade. Isso me lembra quando o Senhor se revelou a Jó no meio do furacão. No meio ali daquela turbulência, o Senhor se revelou a Jó. Então eu acredito que nesse momento também de dificuldade, nesse momento que a gente tem passado tantas adversidades, medo, muitas pessoas com pânico, pessoas com depressão, né? O Senhor, Ele quer se revelar a cada um de nós. O Senhor quer mostrar que Ele ainda é Deus, que Ele é soberano, e que essa nação está nas mãos dEle. Tudo está no controle do Senhor, nada está fora do lugar, tudo faz parte de um propósito de Deus, tudo é permissão de Deus. Nós servimos a um Deus que não dorme, né? Um Deus que Ele não tosqueneja, é um Deus que está de olho em tudo e em todos o tempo inteiro. E Ele ainda é o dono de todas as coisas, Ele ainda é o Criador de todas as coisas, sempre foi, continua sendo e sempre será. Enquanto os irmãos vão entrando, eu vou estar aqui lendo Salmos 27. Aqueles que não conseguem pegar do início, depois a gente deixa salvo e você pode estar assistindo também. A gente coloca também no YouTube para aqueles que não conseguem acessar, né, o Instagram. Então vamos lá, Salmos 27 diz assim: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Deus, o Senhor, pedi uma coisa e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação.
Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregue nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nessa vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse é um salmo que eu aprecio, que eu acho muito interessante. Esse versículo 14 que diz: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confia em Deus, o Senhor. Em outras traduções, espera no Senhor, anima-te e Ele te fortalecerá e o teu coração, espera-te, pois, no Senhor. A gente vê aqui nessa palavra e traz até para os dias de hoje que uma das coisas que nós menos gostamos de fazer é esperar. O ser humano ele tem uma dificuldade enorme com a espera. Hoje em dia, tudo... Olha o pessoal chegando. Pai Sadal, Henrique, Lu, paz do Senhor para vocês. Hoje em dia, onde tudo é tão rápido, tão veloz, as pessoas não querem esperar. Tudo é muito rápido. Você precisa descongelar alguma coisa, você coloca no micro-ondas. Deu uma fome, você quer comer algo rápido, você coloca lá um macarrão instantâneo, em 3 minutos está pronto. Né? Você quer falar com alguém, você chama pelo WhatsApp, você faz uma ligação. Antigamente não. Antigamente não tinha telefone, o meio de comunicação era bem difícil, as pessoas escreviam cartas, levava um tempo para chegar até a pessoa. Às vezes a notícia que a pessoa ia dar para uma outra que morava em uma outra cidade, a notícia chegava depois que já tinha acontecido, a morte de alguém, uma criança que nasceu, alguém que ficou doente. E hoje em dia não, hoje em dia é em tempo real, nós podemos usar aí as chamadas de vídeo, né, gravar mensagens de voz. Por quê? Porque a tecnologia está aí no nosso mundo, tudo para ser muito instantâneo, né, uma era onde tudo é muito rápido, e isso nos traz uma certa dificuldade na espera, e trazendo para a nossa vida espiritual, acabamos que tendo essa dificuldade de esperar o cumprimento das promessas de Deus, né, de ficar atento aos sinais, caminhar conforme a velocidade daquilo que Deus quer. E muitas vezes as pessoas, ou até mesmo nós, eu me incluo nisso, a gente quer atravessar o tempo de Deus, né? A gente quer ir à frente daquilo que Deus tem para a nossa vida, sendo que nós precisamos caminhar atrás, seguindo cada passo do Senhor. A dificuldade de esperar no meio desse mundo que a gente tem vivido, tem muitas vezes atrapalhado a nossa vida espiritual, porque muitas vezes nós achamos que nessa espera do tempo de Deus, nada está acontecendo, que Deus não está fazendo, que você está abandonado, que Deus não está olhando para você. Muitas vezes no meio de várias dificuldades, situações, a gente acaba pensando isso, né? Quem nunca pensou isso? Né? Muitas vezes isso vem acontecer com a gente. Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? Nós estamos nessa terra ainda, nós temos emoções, nós temos sentimentos, e muitas vezes os sentimentos falam mais alto e nos fazem a pensar, né, que a promessa está demorando, que aquilo que o Senhor tem para nós, de repente o Senhor se esqueceu da gente. Na verdade não é nada disso. O Senhor ele não precisa evidenciar que Ele está trabalhando, Ele não precisa mostrar para mim e para você que Ele está fazendo algo. Muitas vezes Ele trabalha no silêncio, a forma de trabalhar, a forma que Ele quer que nós alcancemos a promessa, tudo isso são mecanismos dEle e não nós. A gente precisa tão somente obedecer, estar atento à voz de Deus, seguindo os passos do Senhor, para poder fazer aquilo que compete a nós, que é esperar as coordenadas
do nosso mestre, né, daquele que nos ensina, do nosso discipulador mor. E quando a gente espera, é nesses momentos da espera que a nossa fé ela é provada. É no momento da espera que nós vamos entender se temos verdadeiramente a confiança no Senhor ou não. Porque quando nós confiamos, nós podemos descansar, entendendo que o Senhor sempre vai ter o melhor para nós. Tiago 1,3, ele vai dizer, né, que a prova da nossa fé, ela produz paciência ou ela produz a perseverança, né? E essa paciência e essa perseverança, ela nos torna mais maduros, porque quando a gente atravessa esse período da espera, quando a gente atravessa esse período, né, de ficar quietinho, ouvindo a voz de Deus, seguindo os passos do Senhor, ainda que demore para nós, para o Senhor vai estar sempre no tempo exato, né? Como a gente é imediatista, a gente quer que aconteça amanhã. O Senhor revela algo para nós, a gente acha que amanhã vai acontecer. Se amanhã não aconteceu é porque Deus esqueceu, e na verdade não é nada disso. O tempo da espera até a concretização da promessa nos faz amadurecer em Deus, né? Nos faz nos tornar cada vez mais confiantes no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, nós entendemos que tudo está no controle dele, né? E que o controle da nossa vida nós precisamos entregar nas mãos dele. E quando isso acontece, nós falhamos menos, nós erramos menos e nós vamos acertar muito mais, porque nós entendemos que a nossa dependência, que a nossa confiança, ela vai estar simplesmente em Deus. É simples assim, mas só que nós temos essa dificuldade da espera, né? E isso nos faz entender que quando os nossos recursos acabam, é hora de entrar a mão de Deus para fazer as coisas. Quando a gente luta e parece que nada acontece, é porque aquela luta não é para nós lutarmos, aquela peleja não é nossa. Os nossos recursos acabaram e nada deu certo, porque aquela peleja é do Senhor e nós precisamos simplesmente escutar a voz dele, ouvir, estar atento e obedecer aos seus sinais. Por isso que a palavra ela nos traz essa confiança, né? Quando ele diz, o salmista diz, confie no Senhor, tenha fé e coragem, tenha fé para acreditar naquilo que está para acontecer, aquilo ao qual Deus já produziu, né? Só que existe um tempo para chegar, e eu acredito que quando ele pede para ter coragem, é a gente ter coragem que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor é aquele que nos conduz, é aquele que nos segura pelas mãos, é aquele que é a nossa espada, é aquele que é o nosso escudo, e quem tem o Senhor tem tudo. A presença de Deus, ela nos supre em tudo. Os medos, as dificuldades, as adversidades, elas vêm sobre as nossas vidas. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós temos a fé e a coragem e a confiança, nós conseguimos atravessar todo e qualquer vale e alcançar a promessa que o Senhor tem para nós. Qual é o caminho da promessa? A gente nunca sabe. Deus muitas vezes nos leva para cá, nos leva para lá, para chegar no lugar aonde Ele quer. Muita gente fala, mas Senhor, eu nunca esperei para esse lugar. Esperei fazer isso, mas é os caminhos dele. A gente não precisa entender e muito menos compreender. A gente precisa simplesmente crer que o Senhor faz tudo da forma boa, perfeita e agradável, pois assim é a vontade dele. Eu vou orar com você nessa noite e logo a gente já passa a oportunidade para nossa irmã Lu, né? Para que o Senhor possa usar a vida dela, continuar usando e ela compartilhe aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida. Te damos graças porque nós estamos aqui nessa noite, Pai. O Senhor nos permite estarmos na Tua presença, Senhor, nessa noite. E Deus, eu peço a Tua permissão, Pai, para que nesse momento, Deus, nós possamos, ó Deus, entrar, ó Pai, nos lares, nós possamos, Senhor, falar da Sua palavra com os irmãos, compartilhar, ó meu Deus, com os irmãos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem e o que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite. Pai,
que o Senhor possa alcançar cada vez mais o profundo e o oculto do nosso coração, limpando sempre o nosso coração de toda mágoa, de toda mazela, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Nesse momento, Pai, nessa quarentena de clamor, ó Deus, onde tantos dos teus ministros já passaram, ó Senhor, por aqui, já nos abençoaram de tantas formas, ó Pai, eu creio que nessa noite não será diferente, o Senhor continuará nos abençoando, e eu coloco diante da tua presença cada filho que está aqui, Pai, cada servo do Senhor que está aqui, cada joia preciosa, Deus, que está assistindo, Senhor, essa live, que ainda vai entrar, que vai assistir depois a gravação. O Senhor sabe, Pai, aonde vai chegar, ó Deus, cada palavra, cada cântico, cada oração ministrada aqui nessa noite. Usa-nos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, e eu te faço um pedido especial, Pai, uma oração, ó Deus, especial para a vida do teu filho Elvis, ó meu Deus, lá do Nordeste, Pai, que está fazendo tratamento de quimioterapia, a última quimioterapia dele, Senhor, eu creio que o Senhor pode colocar as suas mãos, eu creio que o Senhor é um Deus de cura, Pai, da mesma forma como tu curastes a minha mãe, ó Deus, eu creio que o Senhor também pode curar a vida do Elvis, ó Pai, através dessa quimioterapia, eu creio que o Senhor pode operar milagres, ó Senhor, na vida dele, e tudo isso, ó Senhor, vai ser para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Colocamos os lares nas suas mãos, colocamos a nossa nação, nossa presidência, os governantes, líderes, pastores, igrejas, denominações, ó Pai, nas tuas mãos, que o Senhor venha a cuidar, que o Senhor venha a sarar e que possamos, ó Deus, antes de tudo isso, chegar a um arrependimento genuíno, Pai, diante da tua presença, das coisas que não temos feito e das coisas que temos feito e tem te aborrecido. Senhor, te peço perdão, misericórdia e graça sobre as nossas vidas, ó Pai, e sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vou chamar aqui a Lu para estar participando com a gente. Deixa eu achar ela aqui. Vamos lá. Conectando. Oi, Drica, que bom que você está aí. Marinho, que bom que você entrou, Marinho. Faz tempo que eu não te vejo. Paz do Senhor, Lu. Oi, Mi, tá? Paz, meu amor, tudo bem? Graças a Deus. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, graças a Deus. Amém. E aí, Glória a Deus. como que tá esse dia de hoje para você? Como tá sendo essa noite? O que que Deus tem falado ao seu coração nesses dias? Como que tem sido essa quarentena de isolamento? Amém. Glória a Deus. Eu não costumo dizer isolamento, né? Eu chamo esse momento de secreto, na verdade. Deus, ele tem proporcionado para a igreja, né? Um tempo muito precioso, um tempo onde a igreja vai deixar de lado os títulos, os cargos, vai deixar de lado aquilo que ela é lá fora, aquilo que ela é quando ela se expõe. É algo que Deus tem falado muito forte no meu coração. O que Deus deseja da igreja hoje é que a gente volte a agir como filho. Deus quer resgatar em nós a identidade de filhos de Deus. O filho, ele ama estar na casa do pai, claro, mas em tudo o que o pai quer falar com o filho, ele acaba revelando para qualquer pessoa. Então eu vejo que Deus, nesse tempo, ele tem nos chamado para um tempo de secreto, para um tempo de intimidade maior, com tempo de revelação de segredos, enfim. Então, para mim tem sido um tempo muito precioso. Na verdade, esse meu confinamento, né? Ele já começou há quase um ano, já faz quase um ano que o Senhor já vem trabalhando na minha vida nessa área, já vem me colocando um pouco mais no secreto, para ir tratando algumas coisas, para ir ministrando algumas coisas. E tem sido um tempo muito incrível, porque antes de acontecer essas coisas, assim, eu já vinha ministrando algumas coisas no meu coração sobre esse tempo, já vinha nos preparando, nos habilitando, né? Esse tempo, eu tenho certeza que é para isso, para nos habilitar. A gente sabe que existe uma promessa de um avivamento sobre o Brasil e sobre o mundo, e a Bíblia diz que Deus, ele não derrama vinho novo em odres velhos. Se está vindo um vinho novo da parte do Senhor, o odre precisa ser restaurado, o odre precisa ser transformado, o odre precisa ser melhorado para suportar aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós, sobre a terra.
E o Senhor tem falado muito forte comigo sobre muitas coisas, mas, assim, sobre a unidade da igreja, que nesse tempo ninguém vai exaltar a placa do seu ministério. Nesse tempo é o nome do Senhor que tem que ser exaltado, é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. E é isso. São muitas coisas que Deus tem falado nesse tempo. Amém. Eu vejo mesmo que é um tempo de, como a gente tem falado aqui em todas as noites, é um tempo de concerto de altar, né? Para Amém. poder oferecer o verdadeiro sacrifício de adoração ao Senhor. A gente vê os altares rachados, a gente vê muitas coisas que estão fora do lugar, e isso é culpa nossa mesmo, né? E o Senhor Amém. quer realinhar tudo isso. Alguém pode dizer assim, o Senhor está trazendo o juízo na nação. Não, eu não vejo como um juízo, eu vejo como um realinhamento, eu vejo como um resgate, né? Porque o juízo não é isso. Quando a gente vai ler mesmo sobre o juízo de Deus, é algo muito pesado, mas o Senhor está dando um tempo de realinhamento, né? Nós estamos sendo realinhados para que possamos ser restaurados, para oferecer o verdadeiro sacrifício de adoração ao Senhor e receber desse avivamento que o Senhor tem para a nossa vida, né? Como você falou, não adianta, não tem como, né, o Senhor derramar algo novo num odre que está velho, ele vai rachar, né? Ele vai se abrir e vai perder tudo aquilo. Então, o Senhor quer nos renovar de dentro para fora, para poder receber daquilo que Ele tem para a nossa vida, para fazer através de nós e nessa nação. Eu creio que é uma nação que vai ser reconhecida no meio de tantas outras, sabe? Como um celeiro mesmo de avivamento do Senhor, celeiro de milagres. Eu creio nisso, né? Eu tenho profetizado isso, continuo crendo nas promessas de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso governo. E em nome de Jesus, eu creio que nós vamos vencer esse tempo, porque o Senhor está conosco, né? Bendita a nação cujo Deus é o nosso Senhor, e eu creio que o Senhor é Deus dessa nação, Lu. Amém. Então, no dia 8 de fevereiro, eu perdi o sono de madrugada, eu acordei, fui orar, fui fazer meu devocional, e o Senhor tinha me dado aquela palavra em Abacuque, que diz assim, que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as ondas cobrem o mar. E essa palavra ministrou muito forte no meu coração. Quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu conseguia visualizar mesmo uma grande onda da glória de Deus vindo sobre o Brasil. Eu via isso. E o Senhor me levou a refletir a respeito da Arca da Aliança. A Bíblia diz que quando a Arca da Aliança ela estava sendo levada de volta, estava sendo trazida de volta, né? Davi tinha a intenção de trazer de volta a Arca da Aliança. Dentro desse percurso da Arca chegar no destino que ela deveria estar novamente, aconteceram muitas coisas, coisas boas e ao mesmo tempo muitas coisas desastrosas, né? Nesse meio tempo, quando a Arca da Aliança está sendo trazida de volta, Uzá toca na arca, morre, é fulminado, cai outro ali do lado da arca. No outro cenário, a Arca da Aliança já traz vida, já traz prosperidade sobre a casa de Obed-edom. Muitas coisas foram acontecendo pelo processo da arca chegar no destino que ela devia. Até em cidades que a Arca da Aliança parou, aconteceram pandemias, podemos dizer assim, terríveis, né? Aconteceram coisas desastrosas, né? E o Senhor falava comigo sobre isso. A minha glória está sendo derramada sobre essa nação, mas ela vai trazer vida e vai trazer morte. Sobre aqueles que estão preparados, aqueles que já estão acostumados, digamos assim, não, acho que acostumado é até um termo pejorativo quanto às coisas do Senhor. Mas aqueles que já estão, assim, digamos, socializados com a presença de Deus, com a glória de Deus, eles vão fluir nesse rio junto com essas águas que estão sendo derramadas, né? Sendo melhorados, sendo santificados, sendo avivados, sendo renovados. Mas aqueles que estão andando em corrupção, aqueles que estão andando de forma ímpia, enfim, muitos desastres vão acontecer. Eu, naquela manhã, eu chorei muito, comecei a orar pelo Brasil, até mandei alguns áudios para a família, porque a Bíblia diz, se a gente olhar o cenário da casa de Eli, quantas desgraças aconteceram, né? Quando a arca foi tomada, os filhos que morreram, o próprio Eli que morreu, a nora dele que morreu, aquela que ficou órfã, enfim. E aí o Senhor falava muito forte sobre isso. Quando a minha glória for derramada sobre esse lugar, vai ter vida para uns, mas vai ter morte para outros. E se preparem, porque até pessoas que você ama vão sofrer a consequência dessa impiedade.
E aí eu lembro que eu gravei um áudio para a família, eu mandei no grupo da família, fiquei muito impactada com aquela mensagem. E aí depois eu liguei a televisão, era do Descende Brasil. Estava acontecendo um mover extraordinário e ali o Senhor vinha confirmando esse monte de coisas que Deus estava falando no meu coração. E aí, de repente, passou aí praticamente um mês, quando a gente vê esse cenário desastroso, né? Tanto da pandemia, quanto político e econômico, enfim. E aí eu me lembrei de tudo isso, da manifestação da glória de Deus, trazendo vidas para um e trazendo mortes para outro. Então, alguém está falando aí, o Leandro está falando sobre temor e tremor. Exatamente isso que o Senhor quer resgatar da igreja. O temor a Deus, né? O temor, o tremor diante dele. Na verdade, a gente sabe que Jesus está voltando e cada dia está mais perto, né? Nunca se ouviu falar tanto da volta de Jesus como nos últimos dias, né? É uma mensagem que até ficou um pouco esquecida por um período de tempo, em que as pessoas estavam falando mais de outras coisas e vivendo como se Jesus não fosse voltar. E, de repente, dentro desse chacoalhão, todo mundo tem acordado e falado alguma coisa está acontecendo. E aqueles que entendem que esses sinais, na verdade, antecedem a volta de Cristo, estão compreendendo, né, qual é o desejo do coração de Deus, que é arrependimento, quebrantamento. Segundo a Crônica 7:14, né, como você tem falado que tem sido o tema, que tem sido compartilhado aqui no grupo, né? Então, eu vejo que isso está conectado, todo mundo conectado, na verdade, né? Quem está buscando estar sensível à voz de Deus, quem está buscando entender o que o Senhor quer nesse tempo, está todo mundo conectado, né? A gente conversa com algumas pessoas e elas falam, estou sentindo isso sobre o Brasil, estou sentindo isso sobre o mundo. Então, a gente vê que a Bíblia diz que o Senhor, ele revela os seus segredos para aqueles que o temem. Então, quando a gente vai crescendo em temor a Deus, né? Não só no amor, não só naquele... Às vezes a palavra intimidade se tornou um pouco banalizado, né? Que as pessoas pensam que intimidade é tratar Jesus de uma forma carinhosa. E, na verdade, não é isso, né? Intimidade com Deus, a gente se aproxima da santidade dele e gera em nós um temor, um desejo de ser mais parecido com ele. E essas coisas que Deus tem falado muito forte ao meu coração. Sobre a manifestação da glória dele nesse tempo. Virão coisas extraordinárias antes da volta de Jesus. Tenho certeza que virá o grande avivamento. E Deus tem falado para mim, hoje mesmo o Senhor estava ministrando no meu coração. Para a gente começar a se habilitar, começar a se preparar, tirar os dons que estão guardados nas gavetas. É tempo de resgatar as dracmas perdidas. Porque o Senhor usava um termo tão bonito hoje de manhã. Ele estava falando assim sobre uma estreia. Uma estreia, sobre estreias que vão acontecer a partir desse grande avivamento. Ministérios que estavam escondidos, igrejas que virão, muitas coisas extraordinárias que acontecerão de pessoas que estão como Davi, atrás das malhadas, sendo habilitado por Deus para esse novo tempo que Deus tem para abrir aí sobre nós. Que legal, Lu. Eu também vejo que é um tempo muito especial para nós, né? Igual você falou, não é acostumados, né? Aqueles que estão adaptados, socializados, né? Como você falou. Eu creio que tem muita gente talentosa dentro da igreja, tem muita gente cheia de dom dentro da igreja, sabe? Que estão ali. Ainda hoje eu falava com uma irmã sobre dom. Eu falei assim, olha, Deus deu um dom para cada um. Né? A gente precisa descobrir qual é esse dom, para usar isso em prol do reino de Deus, porque esse dom não é nosso, é dele. Né? Então a gente precisa colocar isso em ação. Só que existem alguns lugares ao qual parece que as pessoas ficam meio retraídas, né? Ficam meio presas, e eu não sei se esse é um momento que o Senhor está usando para mudar conceito, muitas vezes de liderança, quanto a isso, quanto a liderado. Eu não sei se é momento de encorajar aqueles que, né, ficam ali meio que tímido. Eu estava vendo uma coisa que eu achei muito interessante, a gente fica olhando a rede social, você vê que eu, pelo menos, quase não tenho visto pornografia, que aparece pessoas, né, sensualizando no Face, em rede social. A gente não tem visto isso. A gente tem visto o pessoal meio que temeroso, né? Aqueles que têm, muitas vezes, se exposto em rede social. E a gente vê mesmo, né, termos pornográficos na rede social. A gente passa por e acaba vendo, se deparando com isso. E eu não tenho visto isso. Não tenho visto sensualidade na rede social nesses últimos dias.
né? Eu não tenho visto assim aquelas coisas bizarras que você fala, meu Deus do céu, viu? Não, não tenho visto. Eu tenho visto um povo assustado, um povo com medo, né? Um povo assim, ai meu Deus, o que vai acontecer na cena do próximo capítulo, né? Quem As não pessoas tem estão temor tem medo, né? Quem não tem temor tem medo, né? medo, apavorado. E você vê as pessoas estão com medo mesmo, com pavor. Tem gente com depressão, entrando em depressão, que já chegou pedidos de oração para nós nessa linha. E eu fico pensando, eu falo, meu Deus, né, esse é o tempo que o Senhor está despertando aqueles, né, que estão adaptados, né, e trazendo a consciência daqueles que ainda não, né, que ainda não conhecem, né, aqueles que ainda falam, será que Deus existe mesmo? E é por isso que a gente precisa, nesse momento, ser a diferença, né, no mundo. Esse momento é o tempo que a gente precisa mostrar essa luz do Senhor, trazer paz, trazer uma palavra de esperança no meio de tanta Amém. tribulação, né? Eu creio dessa forma. Eu creio que é um tempo que o Senhor está chacoalhando a tudo e todos, em todos os sentidos, né? Amém. Seja no nosso convívio dentro de casa, porque muitos não tinham mais tempo para a família, né? Nesse corre-corre, muitos têm tempo demais para o ministério e pouco para a família, muitos têm até tempo demais para a família, mas não quer se envolver na obra de Deus. Então é tempo que o Senhor está dosando, né? Trazendo as doses certas para cada um de nós. Eu entendo dessa forma. Amém. Isso mesmo. Esses dias uma amiga minha me ligou e ela tudo que é vídeo, ela recebe, ela assiste e ela vai ficando confusa. Então, tudo que é vídeo, ela vai recebendo, aí ela mandou para mim, o que você acha disso, o que você vai achando daquilo? E Deus, quando começou esse momento de todo mundo vai ficar nas suas casas, fica em casa, Deus me deu uma palavra, assim, ouça o que vem da minha boca. Porque agora é o momento que você vai ouvir muitas vozes. Então, Amém. procura buscar uma semente diária. Para cada dia, eu tenho uma palavra para vocês suportarem até o final desse processo. E Deus tinha me dado essa palavra. Então, todos os dias, eu já vou para o meu quarto de oração e falo, qual será a palavra de hoje? O que o Senhor quer falar hoje, Senhor? Porque aí a gente agarra a essas promessas e a gente permanece firme na fé até o final do processo que a gente vivencia. E aí eu recebi a mensagem dessa amiga, ela estava muito aflita, muito desesperada, o que você acha desse áudio, o que você acha desse vídeo, o que você acha? Eu falei para ela, para tudo, para de assistir tudo e comece a dedicar mais tempo de oração e leitura nas escrituras. Porque as respostas que nós precisamos estão na palavra de Deus. Então, se a gente começar a ouvir tudo que a mídia fala, a ouvir tudo que os profetas falam, porque hoje em dia há tanta discrepância entre um profeta e outro, né? Tem uns que falam que vai todo mundo morrer semana que vem. Tem outros que falam que todo mundo vai ter um grande avivamento na semana que vem. Então, tem um monte de loucuras que, infelizmente, não são de Deus. E a própria Bíblia fala sobre isso. Que nos últimos dias surgiriam muitos enganadores. Então, são tantas coisas, se a gente der ouvido a tudo, a gente acaba ficando perdido, a gente acaba ficando confuso. E aí eu falei isso para ela, aí ela me mandou uns áudios e eu falo assim, ó, ouvi o primeiro 1 minuto, que eu vi que era abobrinha, já desliguei. Porque se o que a pessoa está falando não está dentro da palavra de Deus, tem alguma coisa errada. A gente sabe que existem revelações específicas, né, do Senhor, aquelas revelações proféticas que o Senhor nos dá, aquelas impressões proféticas, mas é sempre dentro da palavra de Deus. Então, às vezes, existem umas coisas que são totalmente fora. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe até dentro do povo de Deus, um povo oprimido, um povo deprimido e um povo com medo do amanhã. Se vier o avivamento, aleluia. Se não vier e Jesus voltar, glória a Deus, nós vamos morar com o Senhor, há um lugar reservado, nós vamos tomar posse da nossa herança. Então não há o que temer, não há o que temer. Então, Salmos 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente, descansará. Então, quando a gente habita a sombra do Onipotente, quando a gente habita na presença de Deus, habitar não é visitar de vez em quando, né? Quando a gente habita na presença de Deus, a gente realmente entende esse descanso e a gente consegue se acalmar, né? Como é que a gente consegue ter paz em meio à guerra? É só o Senhor que nos proporciona isso. É só o Senhor. E o que Deus tem falado para mim é isso. Existe uma semente para cada dia. Então, eu preciso ouvir hoje qual a palavra que o Senhor tem para mim. E é tão incrível que aí, ao longo do dia, você recebe algumas mensagens que elas acabam vindo confirmando aquilo que eu já estava falando no seu coração.
E aí, se vier uma profecia sobre algo que Deus já te falou, então é Deus, né, testificando, confirmando aquilo. Então a gente tem cuidado nessa época, porque são muitas coisas, muitos comentários, muitas pessoas dizendo que são de Deus, muitos recados que são dos céus e que infelizmente não são. A Bíblia diz que confundiria até aqueles que servem ao Senhor de fato. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Buscar a resposta no Senhor. E aí eu falo para minha amiga assim, ontem mesmo ela me mandou um áudio. Eu escutei os primeiros minutos e falei assim, amiga, não dá para ouvir o resto. Vai orar. Porque não dá pra gente dar ouvido a tudo que as pessoas falam, senão a gente fica doido. Olha, você sabe a minha situação, eu tô sendo acompanhada por uma doença autoimune. E essa doença é muito relacionada ao emocional. Então, quando o meu emocional se abala, agrava a doença, abaixa a minha imunidade, e aí eu sou uma zona de risco, né? E aí eu entro na linha de risco do Covid-19. Então, o que eu preciso nesse tempo é paz de espírito. Então, eu sei que foi o Espírito de Deus que falou isso para mim. Eu vou te dar uma palavra para cada dia, para você manter a sua calma, para você não se abalar com as coisas que vão acontecer, para você aguentar até o final do processo. É no altar de Deus que a gente recebe o suprimento, né? O maná vindo do alto todos os dias. A gente não está desprezando os profetas, né? Eu amo os profetas e a ousadia que eles têm, a intimidade, né? A ousadia de entregar as revelações do alto. Mas eu tenho muito temor a Deus, porque nesses últimos dias a gente tem ouvido tantas coisas. E aí eu sempre vou me lembrar do que o Senhor ministrou, que a glória de Deus vai trazer vida e morte. Então, nesse tempo, muitas coisas vão se manifestar mesmo, né? Para que a gente possa ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que realmente serve a Deus e o que não serve. É um tempo de... A gente está passando por uma peneira, né? A gente está sendo peneirado aí, eu vejo dessa forma. E é aquilo que você falou. Não tem como ficar dando ouvido para tudo, porque senão você se perde no meio do caminho, né? O que dá a direção para a nossa vida sempre vai ser a palavra de Deus, que é o nosso manual de sobrevivência, né? Então, quando você tem esse manual, quando você tem isso aqui como regra para a sua vida, como condutor da tua vida, a palavra de Deus, quando você ouvir certas coisas, você sabe discernir. Você fala, peraí, né? A palavra não diz isso, não é? Então, a única coisa que faz com que a gente consiga separar o que é certo do errado é a palavra de Deus, é a bússola que a gente tem na nossa mão, né? É como você falou, cada dia a gente recebe uma porção, cada dia a gente tem uma palavra de ordem do Senhor, né? Não adianta a gente querer viver no imediatismo, como eu li lá no início, né? Da gente querer tudo para ontem, não. Se Deus quer essa porção para o dia de hoje, é essa porção e amém. Para cada dia basta o seu mal, a gente tem que viver um dia de cada vez, né? E muitas vezes a gente vê que a ansiedade, ela tem tomado conta do povo de Deus, né? De ficar querendo viver o amanhã, ou vive no passado. Então, o passado não tem como mudar. O futuro não tem como viver. A gente precisa viver o dia de hoje naquilo que Deus tem para nós, Exatamente. né? Exatamente. Pertence a ele que sabe para onde vai levar, onde vai conduzir, o que ele vai fazer. Então, esse é um momento de quê? Da gente parar e reavaliar como tem sido a nossa caminhada com Deus, o que está faltando, o que precisa colocar, e tudo isso a gente vai descobrir à luz da palavra, porque à medida que a gente lê, que a gente se aproxima mais da palavra, a gente se aproxima mais da cruz, e a cruz vai revelando em nós aquilo que precisa ser mudado, né? Então, esse é um momento fantástico para a gente fazer isso, porque não tem o ativismo das igrejas. Eu vou pensar no coral, vou pensar em não sei o que, vou pensar em não sei o que, eu ensaio da coreografia, você fala, o culto é hoje, estuda amanhã. Não. Agora a gente tem tempo para Deus, né? Para poder se realinhar com Deus, reaproveitar esse tempo que a gente muitas vezes perdeu do secreto, porque o ativismo faz com que você perca esse tempo de qualidade com Deus, porque são tantos compromissos que aí você acaba deixando. Você não tem tempo mais para você sentar sozinho ali com Deus e ficar ali horas chorando, né? Horas ali lendo a palavra. Não, tá tudo muito rápido. Tem que fazer isso, fazer aquilo outro, né? E você não tem o tempo que Deus merece que você ofereça para ele. Então, eu acredito que também esse é um tempo, né, que a gente está tendo. E se alguém falar que não tem tempo para Deus, eu vou falar, olha, tem alguma coisa errada aí, porque o que mais a gente tem nesses últimos dias agora é tempo. Amém. E eu converso muito com a minha cunhada, né? Que ela também é minha líder indireta, né? E direta, né, na verdade. E a gente tem falado assim, como Deus ele tem se revelado de uma forma tão intensa, né, nesses últimos dias.
como o Senhor ele tem distribuído dons, né? Coisas espirituais, assim. Na verdade, a Bíblia diz, né, Efésios capítulo 2, versículo 6, diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? E aí, Efésios capítulo 1, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que nesse lugar que nós estamos assentados, Efésios capítulo 1, versículo 3, né, diz que nós estamos assentados neste lugar, e esse lugar tem toda sorte de bênçãos. Então, todas as vezes que a gente entra na presença de Deus e quando tem um relacionamento mais intenso com Ele, é como se essas dispensas abrissem diante de nós e nós fôssemos levados por Ele a um novo nível, né? Na intercessão, na adoração, na revelação da palavra, né? No conhecimento profundo das escrituras. E a gente tem visto tanto testemunho de pessoas falando, meu Deus, Deus tem me mostrado isso em sonho, em visão, através da palavra. Então, assim, o rio de Deus está passando, né? Está passando. Quem tiver disposição, né? Para mergulhar, para fluir nesse rio, com certeza vai viver o melhor tempo da sua vida. Com certeza. Eu creio também, Lu. Lu, vai cantar um louvor para nós? Ai, meu Deus! Cadê sua viola? Tá aqui atrás, mas eu tô com medo de errar, de apanhar. Bora que a gente ajuda. Eu queria ler um versículo que Deus tem falado muito comigo, né? E hoje à tarde eu ainda estava fazendo meu devocional, né? Durante o dia, e o Senhor está falando muito comigo sobre o apóstolo Pedro, sobre Pedro, capítulo 1 Pedro, 2 Pedro, né? Falando sobre a volta de Cristo, que a gente tem que se preparar para isso, que existe uma herança reservada para nós, que é tempo de buscar a santidade. O apóstolo Pedro ali, ele vai dando uma lavada na igreja, né? Da noite tem que se preparar para ser de fato santa, né? Sem ruga e sem mácula. Eu estava ali meditando, eu falei, acho que vou falar sobre isso, né? E aí o Senhor falou assim, Romanos capítulo 8, versículo 19, né? Que é algo que Deus tem falado muito forte, que toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aí foi tão interessante que no nosso grupo de célula, a palavra de hoje foi justamente essa. Aí eu falei para o Sadão, amor, eu vou lá que vou ministrar. Ele falou, então, confirmação, não troca, continua ministrando sobre essa palavra. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre quem nós somos filhos de Deus. E isso é o suficiente para o cristão. Isso é o suficiente. Em Cristo Jesus, né, o sacrifício de Jesus nos deu a oportunidade de recebermos a adoção e o Espírito de Deus, né, que habita em nós, o Espírito do próprio Cristo, né, como o apóstolo Paulo diz, o Espírito da glória, ele habita dentro de nós. A glória de Deus está dentro de nós através do Espírito de Cristo, né? E então, isso já é o suficiente. Mais do que um título, mais um cargo. Isso tudo é bônus. Isso tudo é maravilhoso, né? A gente não espera nada disso. Tudo isso é precioso. Mas tudo é bônus, né? Porque quando você for para o céu, não vai ser a sua carteirinha que vai te mostrar quem você é em Deus. Mas vai ser o seu relacionamento contínuo que vai dizer quem que você é em Deus, né? Como a Bíblia diz, muitas pessoas vão chegar lá e dizer, nós ganhamos uma multidão, nós cantamos, nós pregamos, nós evangelizamos, temos tantas coisas em seu nome. E aí o Senhor vai falar assim, mas quem é você? Não te conheço. Então, às vezes está cheio de gente tão conhecida, tão popular, né, aí fora, mas não tem uma vida com Deus, e o Senhor com certeza vai tratar dessa forma. Então, me faz lembrar aquela passagem de ser reconhecido por Deus, né? É isso que nós temos que ser. E o Senhor tem falado comigo sobre a manifestação da glória através dos filhos de Deus. Hoje Deus falou para mim assim, eu tenho colocado os meus filhos em várias esferas. São lugares estratégicos. Então, eu tenho colocado meus filhos na política, na educação, na saúde, nos comércios, nas ruas, nos Uber. Eu tenho colocado os meus filhos em vários lugares estratégicos. O que está precisando é de um despertamento, né? Que o avivamento ele já começou, está dentro de nós, né? Está precisando de um despertamento do Filho de Deus, de se posicionar e manifestar quem ele é, aonde ele está, no lugar estratégico que ele foi colocado. Porque às vezes a pessoa fica parada, não faz nada, porque ela queria cantar, porque ela queria pregar, porque ela queria evangelizar. E sendo que a gente está num campo tão grande, os campos estão brancos, né? Roga ao Senhor dessa área que envie mais trabalhadores, porque está em falta.
Então, assim, onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos colocou hoje, começar dentro da nossa casa, no nosso bairro, no nosso emprego, na nossa rua, a gente tem que manifestar a glória de Deus, mostrar quem somos, que nós somos filhos de Deus, nós carregamos a glória de Deus eterno dentro de nós. Amém, Lu. Amém. Você falou ser reconhecido de Deus, é esse louvor que você vai cantar? Que Não, vai não tocar? é. Olha, eu vou tentar arranhar uma canção, pode ser que eu erre. Meu Deus, eu vi o Laurence aí, eu já tive pânico, que eu já tive trauma com o Laurence. Eu tive trauma com o Laurence. Trauma com ele? Meu Deus! Não, eu fico em pânico. Eu vou arranhar uma canção, meu Deus, se eu errar, eu não sei nem a batida direito, tá? Não A leve gente em ajuda. consideração. Vamos ver o que vai sair. A gente ajuda, Lu. Vamos ver o que vai sair aqui. Amém. Na verdade, deixa eu ver. Bom, eu vou. Ó, Laurence, relaxa, eu errei hoje na live. Você é profissional, né, filho? Na verdade, assim, dentre das coisas que Deus tem ministrado no meu coração, Deus tem ministrado sobre a dracma perdida e sobre a gente resgatar talentos, né? E uma das coisas que eu veio ministrando no meu coração, na verdade, o ano passado, logo quando estava no auge da enfermidade, um dia Deus falou para mim, tira as coisas da gaveta. E eu fiquei pensando, que coisas da gaveta? E aí o Espírito Santo me lembrou que tinha canções que eu guardava na gaveta, que eu compunha, livros que eu estava escrevendo. Então, muitas coisas nesse tempo de confinamento que eu tenho nos proporcionado de resgatar no altar, né? Então, eu vou abrir meu coração aqui hoje. Ai, meu pai. Eu vou trazer do meu secreto pro externo. Ainda bem que pouca gente aqui assistindo. Mas eu vou compartilhar com vocês uma canção que Deus colocou no meu coração. Tá bom? Amém. Vamos lá. Reparem a voz, tô meio aqui, que eu meio enferrujada. Vamos ver o que vai sair. Teu Espírito me revela quem eu sou. O teu filho com teu sangue me comprou. Uma herança reservada por meu alvo, eu sei que há. Nosso noivo em breve vem pra nos buscar. Teu Espírito me revela quem eu sou. O teu filho com seu sangue me comprou. Uma herança reservada por meu alvo, eu sei que há. Nosso noivo em breve vem pra nos buscar. Mas enquanto isso, eu não vou parar. Tua glória ao mundo vou manifestar. Enquanto ele não vem, mas enquanto isso, eu não vou parar. Tua glória ao mundo vou manifestar. Pois sou filho de Deus. 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 Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai.
Abba, Pai. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Galera, errei até umas Ó, o Leandro falou que depois tem que gravar um vídeo, hein? Todo mundo junto aí, ó. O Leandro vai dançar, alguém vai tocar, alguém vai. Leandro. Leandro vai mostrar aqui pra gente. Mas é isso, Ney. O privilégio que nós temos de ser filhos de Deus. Amém. Eu sempre costumo brincar assim. Se chegar o filho do nosso prefeito em algum lugar, ele vai ser tratado com honra, ele vai ser tratado sempre no melhor lugar, não precisa nem pagar a conta. Quem dirá o filho de Deus? A gente tem que tomar posse da herança de filho, dos benefícios que nós temos, não só naturais, como espirituais, pelo privilégio de nós sermos filhos de Deus. Tudo que é direito de Cristo é direito nosso. Tudo. E como o apóstolo Pedro diz, mais uma vez falando dele, porque hoje o senhor está falando o tempo todo sobre ele, existe uma herança, né, que nos está reservada. Existe um lugar que está preparado para nós, né? Em breve esse lugar vai ser inaugurado. Mas antes disso, a gente tem que manifestar a glória de Deus aqui nessa terra. A gente tem que fazer diferença, levar esse amor que tem nos transformado, que tem nos sustentado. E não para de postar, de compartilhar a mensagem de Deus, de compartilhar o vídeo, sabe? Uma pessoa que receba, já faz toda a diferença. Como a Bíblia diz, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Esses dias, eu gosto muito de gravar áudio, assim, às vezes eu tô ficando muito... E aí, eu tava nem usando as redes sociais, mas eu senti queimar no meu coração. Gravei um áudio no celular do meu esposo e mandei. E aí chegou uma mensagem lá de Florianópolis. Uma irmã que estava chorando, muito aflita. Ela falou, esse áudio veio com uma resposta de Deus para mim. Eu vi que Deus falou comigo de uma forma tão clara, tão forte, que fortaleceu o meu espírito. Eu estava desesperada diante dessa situação de pandemia. Eu sou em São Paulo, mas estou em Florianópolis. Estou querendo ir embora, não posso ir embora. Eu estava angustiada, mas quando esse áudio chegou, veio como um refrigério. E eu falei, Senhor, como às vezes a gente é covarda de compartilhar um áudio, de compartilhar uma canção, e como a gente pode mudar o dia de pessoa e de repente da história, né? Porque não é você, é o Espírito de Deus, né? A glória de Deus que está dentro de você, que é levada através da sua voz, através dos seus atos. Amém? E é isso. Amém, Lu. Obrigada, viu? Obrigada por participar com a gente nessa noite. É muito bom ter você aqui. Faz tempo que a gente não compartilha as coisas de Deus juntas assim, né? Quanto tempo, né? Faz muito tempo, né? Mas o Senhor sabe como preparar. Vivemos muita coisa, né? Já oramos por maridos, já oramos por cachorro, já oramos por emprego, né? Já vivemos muita coisa juntas. Gente, eu conto uma coisa, eu nunca esqueço do dia que você orou pelo meu cachorro. Gente, eu estava desesperada numa noite, uma madrugada, eu acho que era 5 e pouco da manhã, 6 horas. Meu cachorro Pitbull já morreu agora, né? Mas na época ele ficou doente, eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, e agora? Lembrei da Lucimara, falei, eu vou ligar para ela. Acho que era 5 e pouco da manhã, a mulher já tá no segundo sono, dormindo. E eu, Lu, pelo amor de Deus, me ajuda, ora pelo meu cachorro tá ruim. E aí ela, pelo telefone, orou pelo cachorro e graças a Deus o cachorro não morreu daquela enfermidade. E teve muitas outras coisas, né? A gente viveu muitas coisas mesmo, né? Foram muitas orações, muitas lágrimas, né? Muitos risos também, mas estamos aqui, né? A gente não entende os caminhos do Senhor, mas graças a Deus estamos aqui de novo, compartilhando da palavra de Deus, né? Nos alegrando como irmãs em Cristo, como irmãos em Cristo, e isso é que importa, né? Isso aqui é um ensaio do que a gente vai viver para a eternidade, né? Esse é um momento que a gente tem vivido, onde todas as indiferenças, cara, todas elas precisam terminar na cruz, todas, né? Seja
em qualquer situação, eu vejo assim, a gente como servos do Senhor, ministros da palavra de Deus, a gente precisa ter esse entendimento, né, que ninguém pensa igual a ninguém, ninguém, né, é igual a ninguém, cada um tem o seu pensamento, sua cultura interior, cada um é de um jeito, mas tudo precisa terminar na cruz, porque esse convívio que a gente tem aqui é um treinamento, a gente precisa se afinar, a gente precisa, né, se aceitar um ao outro, porque lá no céu a gente vai viver tudo junto, né? Não vai ter um céu particular para cada um, é um céu só, com um pai só, né? E nós vamos viver lá como filhos, como irmãos para toda a eternidade. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, né? A E por cruz estar. nos alinha, né, Lia? A cruz nos alinha, né? É verdade. E eu queria até abrir um parênteses aqui para falar sobre o projeto Atos de Vida, né? Que é algo que está no coração de Deus, é algo que Deus tem falado tão forte esses últimos dias, né? Unidade da igreja. É um trabalho que não tem placa, né? E que é um encontro de filhos de Deus manifestando a glória de Deus nos lugares em que vocês passam. E isso é muito precioso aos olhos de Deus, né? Que Deus abençoe, que Deus continue dando graça. E às vezes eu brinco que Atos dos Apóstolos termina com reticências, porque é para a gente dar continuidade, né? E esse nome Atos, ele é profético, né? Porque a gente dá continuidade à igreja, né? E hoje o Senhor está nos proporcionando a oportunidade de voltar a algumas coisas que a igreja primitiva nos ensinou, né? Como o nosso cumular, né? Como os momentos de comunhão, de todo mundo sentar para comer junto. E eu sei que a igreja vai sair transformada depois dessa grande tribulação que a gente está passando aí. Amém. Em nome de Jesus, eu creio. Eu Vai ser creio. forte, né? Vai alcançar muitas vidas, muitos lugares. Para a glória de Deus. Amém, Lu. Obrigada pela sua participação. Obrigada a todo mundo que está aí na sala, que entrou, pastora Thelma, o Leandro, Laurence, Mário, Sadal, Henrique, Drica, todo mundo que está por aí, os outros que eu não consegui ver, mas obrigada por participarem junto com a gente. E eu gostaria que nesse momento, Lu, antes da gente encerrar, você clamasse, né, nesse momento, levantasse um clamor pela nossa nação, pelos nossos líderes, pelas nossas famílias. Em nome de Jesus, amém? Amém. Olha, minha cunhada está aí, Natália. Olha lá, Natália! É discipuladora atual. Me escuta, eu quero contar tudo para ela. Eu acho que ela enlouquece. Eu tudo quero contar para ela. Mas glória a Amém. Deus. Amém. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por mais essa noite tão preciosa na tua presença. Estamos reunidos em teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelas redes sociais, esse instrumento que o Senhor tem nos dado a oportunidade de levar as tuas boas novas para tantas pessoas. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos na nossa nação. Quantas nações as pessoas vivem uma vida tão regada, Senhor, precisam se esconder para buscar a tua face. Mas nós não, nós somos privilegiados, porque o Evangelho é tão escarado aqui nesse lugar. Que nós possamos, Senhor, dar valor a isso, que nós possamos reconhecer e aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Te agradeço, Pai, pela vida da Esni, por esse trabalho de atos que o Senhor tem levantado nessa cidade, para levar o teu amor, para manifestar a glória de Deus através dos seus filhos que se ajuntam ali. Pai, em nome de Jesus, assim que acabar esse vale, eu creio que o Senhor fará coisas extraordinárias através da vida deles. Eu creio na pesca maravilhosa, assim, eu creio que não vai ser apenas trabalhos sociais, mas que muitas vidas vão ser alcançadas para o louvor da sua glória. Eu creio, Pai, que a tua glória está enchendo essa terra, né? Como as águas cobrem o mar e que coisas extraordinárias virão por aí. Em nome de Jesus, que a cada dia o Senhor nos dê um coração contrito e quebrado, reconhecendo os nossos pecados, as nossas iniquidades e nos colocando na brecha pela nossa nação, pela nossa cidade. Sabemos que muitas coisas precisam ser transformadas, mas o teu Espírito tem agido, convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesse tempo. E queremos que daqui a uns meses nós vamos fazer uma nova live para testemunhar as maravilhas desse tempo glorioso que o Senhor está nos levando. Muito obrigada. Abençoa, Senhor, a família da SMI. Abençoa cada família representada, as pessoas que estiveram aqui junto com a gente. Que o teu Espírito Santo venha visitar de forma poderosa
E assim como o Senhor ministrou no meu coração essa manhã, que está chegando um tempo, né, em que coisas extraordinárias acontecerão. Se no meio dessas pessoas que estão assistindo a live, tem pessoas que estão enterrando seus talentos por medo, por vergonha, ou porque ouviram uma palavra que as rebaixaram, em nome de Jesus, que o Senhor libere o teu espírito de ousadia sobre cada um deles e que sejam levantados para o louvor da sua glória. Nós te amamos, nós te adoramos, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda oração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Lu. Amém, povão. Beijo no coração de todo mundo. Que Deus abençoe. Até amanhã, às 10 da noite. Amém? Manda um beijão para sua mãe,